Estamos começando mais um Papo Docente e hoje nós vamos falar sobre mais um componente da parte diversificada do currículo, que são aí os pré-itinerários formativos, um componente estratégico muito importante para os nossos estudantes do primeiro ano, porque são os pré-itinerários que vão dar suporte para eles escolherem os seus itinerários formativos na segunda e na terceira série. E nós temos aqui como convidado especial o professor Leonan Rodrigues. Ele é professor de História da Rede, doutorando em Políticas Públicas pela UFMA e também é articulador estadual para a reformulação do ensino médio. A gente vai conversar aqui sobre pré-itinerários formativos. Professor, seja bem-vindo ao Papo Docente e apresente para a gente aí o que são os pré-itinerários formativos. Olá, David. Olá, professores e professoras da rede estadual do Maranhão. Vamos falar para tantos professores que já estão ministrando essa disciplina em 2022 e os que vão também começar a ministrar em 2023 a disciplina de pré-itinerários formativos. Então é importante, primeiramente, falar sobre a natureza e os objetivos dessa disciplina. Então é um componente que vai apresentar os campos de estudo que estão ligados aos itinerários formativos. Então, os estudantes da primeira série terão essa oportunidade de fortalecer os seus conhecimentos dos itinerários formativos para que na segunda série e na terceira série eles possam cursar o itinerário escolhido. Tem o objetivo também de apresentar as possibilidades de aprofundamento de estudos que estão correlacionados aos cursos superiores, que estão aqui localizados no território maranhense, mas também em outros territórios do Brasil. Então, eles integram dentro de cada itinerário destes esses campos de estudo e os campos também produtivos. Além disso, nós temos também os eixos estruturantes, que vão rodar dentro desse itinerário. Então, o professor tem que atentar muito bem para isso, que são a investigação científica, os processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, que vai possibilitar também o estudante uma maior clareza e segurança, por meio da experimentação das diversas áreas, para que ele possa realmente decidir sobre o seu itinerário formativo integrado que vai estar disponível para eles. Muito bem. Professor, o senhor falou que esse componente já vem sendo trabalhado, e tem professores que talvez esse ano vão começar a trabalhar com pré-itinerário formativo. E a gente quer saber agora se tem novidades em relação ao componente para esse ano de 2023. Sim, é bom lembrar que em 2022 nós tivemos o ciclo de acompanhamento formativo, que é uma avaliação que os professores fazem de todo o processo de implementação da reformulação do ensino médio. E nesses ciclos de acompanhamento que nós realizamos na escola, nós tivemos a escuta com os professores e essa escuta nos trouxe algumas demandas e por isso nós temos algumas novidades para 2023. Então, professor, professora que vão estar nesse componente curricular, é importante saber quais são essas mudanças. Primeiramente, a carga horária semanal, que vai ser de 2 horas aula. O mapeamento também desses professores é de até 2 professores, aí, claro, observando a realidade de cada espaço escolar. E temos agora um só componente curricular para a apresentação de todos os itinerários formativos. É importante isso porque nós tínhamos 4 disciplinas, cada uma apresentando um itinerário, e agora nós vamos ter uma única disciplina apresentando todos esses itinerários. Uma outra questão é a organização anual do pré-IF. Nós, então, temos um primeiro semestre, um segundo semestre, que correspondem, claro, o primeiro semestre a primeiro e segundo períodos, e o segundo semestre, terceiro e quarto períodos. Então, no primeiro semestre, nós vamos ter uma introdução geral ao pré-IF, o IF de Ciências Humanas e Linguagem e também o IF de Ciências da Saúde. E no segundo semestre, correspondente ao terceiro e quarto período, nós teremos o IF de Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra e de Ciências Sociais, Econômicas e Administrativas, fechando então os 4 itinerários integrados que nós temos dentro do nosso currículo. Além disso, lembrar os professores e professoras que estão no pré-IF que o registro de conteúdos e frequências no CAEP deve acontecer normalmente.
Os horários, eles poderão ser conjugados ou não, é uma decisão que cabe aos gestores, juntamente com seus professores em cada escola, e a avaliação, ela deve ser processual e qualitativa. Nós não temos nota nesse componente curricular. Muito bom. Então, professor, a gente está aí numa semana de jornada pedagógica, né? E não tem como a gente não falar de planejamento. E na hora de planejar, o que o professor do pré-itinerário tem que levar em conta em relação a essa unidade curricular? Muito bem, David. Nós temos que observar, professor e professora do pré-itinerário, né, algumas questões, alguns objetivos que são fundamentais para que você possa fazer o seu planejamento aí na sua escola. Então, o primeiro ponto, o primeiro objetivo é apresentar os campos de estudo e de atuação profissional que vão integrar a área dos itinerários formativos integrados, que vão ser ofertados pela nossa rede pública de ensino. Então, é importante isso para que o professor ele não acabe no seu planejamento tentando tirar a natureza e o objetivo que já foi falado aqui nesse vídeo para vocês. Então é importante que os campos de estudo que estejam integrados dentro de cada área dos itinerários, nós sabemos que na rede pública do Estado do Maranhão nós optamos por itinerários integrados, então integram 2 áreas ou mais áreas. Então é importante que o professor apresente esses campos de estudo e principalmente a atuação profissional. Nós sabemos que o aluno ele tem dentro do projeto de vida, da tutoria, que são outros componentes curriculares, para trabalhar, né, a sua carreira, aquilo que ele vai percorrer durante um tempo a chegar, né, à concretização dos seus sonhos. Então é importante que ele apresente tanto o campo de estudo como também os campos de atuação profissional. Um outro ponto é mostrar como os componentes na Base Nacional Comum Curricular da BNCC eles estão relacionados com esses campos de estudo. É importante isso para que não haja um descolamento. O aluno entender que o componente não conversa, por exemplo, com a formação geral básica. Professora, você também tem que fazer isso, mostrar quais são os componentes que estão, né, interagindo com aquele campo de estudo relacionado ao itinerário formativo. Além disso, claro, acionar os eixos estruturantes, né, que nós já falamos aqui, as macro-áreas e os temas contemporâneos transversais, que vão estar também sendo ali servindo de base para o seu planejamento. Nós organizamos para você, professor, professora, né, um plano de apoio do pré-itinerário formativo. É um instrumento em que você vai ter para apoiar neste planejamento. Nesse sentido, nós trazemos a programação das atividades, ou seja, o que fazer, a carga horária, quem participa, quando ocorre, onde ocorre. É um momento em que o professor vai sentir-se ali apoiado, né, para a execução das suas atividades, né, neste componente curricular. Então, você tem um outro quadro que vai tratar sobre as atividades comuns aos estudantes, né, em relação ao pré-IF, que você também tem os mesmos aspectos, o que fazer, carga horária, o que articula. Então, o professor tem aí um apoio para o planejamento do pré-IF, na qual ele vai estar aí ministrando em 2023. Muito bom, professor. Bom, a gente também tem novidades aí, né? E uma delas é o material de apoio para o professor, que é um caderno, né, de pré-itinerário. E eu queria que o senhor mostrasse para a gente como é que está estruturado esse caderno, como é que o professor vai utilizar ele também para o seu planejamento. Diga para nós aí. Muito bem, David. Professor e professora, né, nós ainda utilizaremos o detalhamento curricular do pré-IF da primeira série, o documento que foi disponibilizado em 2022, ele continua, né, a existir, mas nós temos essa novidade, né, que o professor acabou de falar, que é o material estruturado dos pré-itinerários formativos. Esta é a novidade, né, que vai apoiar os professores. Serão sequências didáticas em que nós iremos, né, fornecer aos professores a cada final de período. Então, nós temos um primeiro módulo a ser desenvolvido e disponibilizado aos professores no primeiro período, nós temos um segundo período, terceiro e no quarto período. Dentro desse material estruturado, né, nós temos alguns pontos que são essenciais para que você possa entender a concepção teórico-metodológica desse material, né, como também a nossa concepção pedagógica, para que você no planejamento possa se auxiliar. Ou seja, as orientações gerais para os professores de pré-IF, onde nesse momento ali nós daremos as orientações mais gerais de como o funcionamento do pré-IF, como é que ele deve de fato ser ali planejado por você, professor ou professora, as correspondências com o livro didático,
É importante isso porque foi algo que nós escutamos, né, no ciclo de acompanhamento formativo dos professores, que necessitava haver a utilização dos livros didáticos que estavam na escola. Então, se você tem um livro didático na escola disponível, você vai poder utilizá-lo. Nós trazemos nesse material estruturado todas as opções, né, todos os livros, capítulos e também, claro, as páginas que contêm cada uma das temáticas que nós iremos trabalhar nessa sequência didática, nessas aulas. Um suporte pedagógico para o planejamento, que é aqueles quadros que nós já falamos aqui, que vai auxiliar o professor na execução do seu planejamento. E aí nós começamos, então, a tratar especificamente dos pré-itinerários, que é o módulo 1, que vai trazer a introdução geral ao pré-itinerário formativo, então todo um aspecto do que é ciência, um aspecto sobre o que é ética, responsabilidade social, trazer algumas temáticas que estão inerentes ao pré-itinerário formativo. Então é importante esse módulo, ele é geral, isso tanto o professor quanto a professora, ou os dois professores, se porventura for necessário e se for possível na escola, vão tratar da introdução, ou seja, de um início para o aluno compreender o que é esse pré-itinerário. Ele está chegando na primeira série, precisa entender o que é. Perfeito. Depois nós vamos ter os módulos seguintes, o módulo 2, 3, 4 e 5, vão tratar especificamente de cada um dos itinerários integrados, né, que nós temos na nossa rede. O de Ciência da Saúde, o de Ciências Humanas e Linguagem, o de Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra e, por fim, o de Ciências Sociais, Econômicas e Administrativas. Então, todos esses módulos terão, claro, as suas sequências didáticas, suas aulas, seus encontros, né, que vão estar sendo colocados nesse material estruturado, que o professor, então, vai ter um apoio para a administração dessa disciplina. Muito bom. Bom, a gente está num clima de jornada pedagógica e a gente queria agora ver como é que seria um exemplo de uma aula de pré-IF. Eu estou curioso para saber como é que seria essa aula e o professor também que está acompanhando deve estar querendo ver como é que seria esse planejamento de uma aula de pré-itinerário formativo. Com certeza, David. De fato, né, esses encontros, né, que você vai ter com os estudantes, é importante esse planejamento. E é importante também saber que nesse período que você vai estar, nesse horário de uma aula, que nós estamos aqui colocando 50 minutos, você planeje muito bem para aproveitar. Uma das demandas que os professores nos trouxeram, né, dentro do ciclo de acompanhamento, né, era exatamente um tempo enorme para trabalhar conteúdos menores. E isso implicava, né, alguns professores a reclamar que havia muito tempo para isso. Com a organização, com a estruturação que nós fizemos dessas sequências didáticas, você, professor ou professora, vai ter a oportunidade de observar esses encontros passo a passo. E, claro, isso aqui é uma sugestão que nós estamos colocando. O professor ele tem a liberdade, né, de mudança desses encontros. Mas vamos aqui para um exemplo do encontro, né, de pré-IF. Nós estamos aqui colocando o encontro 3, que é a construção, né, do conhecimento científico, que está previsto aí para 1 hora, né, de uma aula de 50 minutos. Então, os objetivos desse encontro 3 é fomentar a reflexão acerca do que é o conhecimento científico e as suas principais características. Então, está bem resumido esse objetivo e direto. Nós teremos também os objetos correlatos. Sempre vamos trazer, né, para o professor, na sequência didática, nas aulas, nos encontros, esses objetos correlatos. O nosso objeto desta aula aqui é os métodos de análise de fenômenos naturais e sociais, né? Nós também traremos a sugestão de recursos, mas isso fica uma sugestão, o professor pode ampliar esses recursos a ser utilizados nessa aula. No caso desta aula aqui, é o livro didático, o papel e canetas. Então, algo que é acessível na escola. Tá? Claro que algumas aulas vão necessitar de recursos eletrônicos. Nós temos também o material de apoio. Professor e professora, você vai ter uma indicação de material de apoio. Você também pode, na medida do possível, ampliar esse material de apoio. No nosso caso aqui, do exemplo, nós temos a página 13 e a 16 do livro didático de Ciência da Natureza, o livro que já está aí na escola, para falar o que é ciência. Nós também temos aqui a página 19 a 27 e 30, né, do livro didático de Ciência da Natureza, que vai tratar sobre investigação científica. Então, você já pode utilizar esse material que já está com o seu estudante para trabalhar, né, esse encontro. Nós temos também os procedimentos metodológicos sugeridos, ou seja, professor e professora, você também pode ampliar esses procedimentos metodológicos.
No caso aqui, nós estamos dando aqui vários momentos. Um desses momentos que nós trazemos aqui para o vídeo é iniciar a aula com uma sondagem de conhecimento prévio dos estudantes sobre o que é ciência, né? Em seguida, a gente vai desafiá-los a exatamente elaborar um conceito, né? A construir a sua própria definição de conhecimento científico, respondendo algumas perguntas básicas, né? O que é, como é construído e para que serve a ciência. Então, isso o aluno já vai, de uma certa maneira, saber o que é ciência, mas também construir o seu próprio conceito. Por último, nós temos exercendo o protagonismo estudantil. Muito importante isso, porque todos os encontros eles vão girar aí os eixos estruturantes. É o que nós estamos chamando de eixo estruturante em ação. No caso aqui, a investigação científica, na qual o professor irá propor nesse encontro, né, um processo de pesquisa, pode ser na biblioteca, mas pode ser também na internet, orientado aos estudantes, para que eles possam trazer na próxima aula aquilo que eles pesquisaram. Nós já estamos aí girando, então, dando protagonismo ao estudante, mas também o eixo estruturante. Muito bom. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso papo docente sobre pré-itinerário formativo. Professora Ana, muito obrigado. E a gente espera que você que vai trabalhar esse ano com essa unidade curricular tenha um ano proveitoso, né, muito produtivo, que dê esse suporte para o estudante, né, conseguir desenvolver durante todo o ano esse componente tão importante. A gente fica por aqui.